Olá pessoal, começa agora o Conversa com a Baronesa, um programa de mulheres para mulheres. E o nosso programa de hoje tá mais do que especial. Estamos com uma energia maravilhosa aqui, gente. Eu estou aqui com a Camila Duran, terapeuta energética. Tudo bem, Cami? Tudo, e você, Gabi? Tudo bem também. Bom, me conta um pouquinho da sua história e explica pro pessoal de casa qual é o seu trabalho, o que você faz. Conta pra gente. Bom, basicamente é assim. Eu comecei o caminho dentro da terapia energética quando eu era criança. Já tinha alguns entendimentos, né? Com 9 anos de idade eu comecei a ler baralho. Com 14 anos eu me formei como Reiki. E aí eu comecei a fazer mais cursos e mais cursos. Mas o meu trabalho em si, ele é voltado hoje para poder entender melhor quem você é na sua essência, para você começar a entender como que é a sua dinâmica com você, quem é você de fato, e entender melhor a sua autoestima de uma maneira diferente. E com isso a gente entra numa base de espiritualidade e depois vem falar sobre a questão de alternância com maquiagem, com roupa, mas sempre voltado para o lado para sempre resgatar o seu bem-estar, autoestima, para você estar em comunhão com você. Muito legal. E essa questão da espiritualidade tem a ver com a roupa que você falou agora, com a maquiagem? Tem muito. Meu Deus, como assim? Normalmente a gente acha que uma roupa é só uma roupa. E a gente não pensa na cor, não pensa em questão de maquiagem, também não pensa na cor. Em questão de perfume, a gente também não pensa, né, no tipo de aroma que a gente quer trazer para o nosso conforto. E aí o que acontece? As cores, elas interferem diretamente na questão dos nossos chakras. Então, quando a gente vai percebendo isso e trazendo, né, entendendo como que funciona, a gente traz em torno da nossa roupa de uma maneira que a cor vai intencionar aquilo que a gente precisa no momento. E como a gente sabe qual cor representa o quê? Aí a gente começa do chakra básico. Ah, tá. Então, peraí, gente. Agora você explica para o pessoal. Eu tenho uma vaga noção, mas como funcionam os chakras? Afinal, o que são os chakras que a gente ouve tanto falar por aí? Nosso corpo físico, ele tem 7 chakras. Tá. Então ele começa daqui do básico e ele vai até o topo da cabeça. Ok. Cada um dos chakras, eles têm uma cor específica. Então, por exemplo, o chakra básico, ele é o nosso chakra raiz. A cor dele é a cor vermelha. Então, ele é uma cor que na hora que você precisa se enraizar, se você se colocar mais para a terra, magnetizar as coisas, materializar as coisas, você traz o vermelho. E automaticamente o vermelho ele vai acender um tipo de chamado para coisas mais sensuais. Quando você chega no segundo chakra, ele é uma cor mais pro laranja. É como se fosse as 7 cores do arco-íris, cada um. E aí você vai começar a perceber que o laranja, ele já está mais relacionado ao chakra sexual. Ele vai trazer mais vitalidade para você, mais criatividade. A cor laranja na roupa, quando você precisa ter um processo criativo, produtivo, você consegue chamar isso. Legal. E aí quando a gente tá, por exemplo, com um problema de ego, né, ou para baixo ou para cima, que é ou quando você se coloca como vítima ou quando você se coloca demais pro mundo, aí você precisa equilibrar o chakra do plexo solar. Que ele fica mais ou menos aqui. Na altura do umbigo? Na altura do umbigo. Tá. E aí você vai equilibrar com a cor amarela, que é a cor dele. Então,
se você vai seguindo, você vai percebendo que são as 7 cores do arco-íris Sim. exatamente. A hora que você chega aqui no cardíaco, a cor dele é a cor verde. Do coração. Do coração. É muito estranho dizer, porque normalmente a gente se relaciona o rosa com o coração É verdade. e vai pensando, tem a ver com amor. Sim. Mas na verdade o verde é cura. E a nossa cura, ela tá exatamente voltada no nosso chakra cardíaco. Então a nossa cura, ela precisa começar a ser voltada mais para um lado amoroso de fato. O amor incondicional, ele não é rosa, ele é verde. Ah, então a cor do amor não é rosa. E nem vermelho, né? É verde. Ele é verde. Tá. Mas isso é uma questão energética, tá? Quando se trata de cura. A cura verdadeira, ela vem do nosso coração. Ela vem, aí entra na questão também da nossa fé. E aí também da nossa espiritualidade como base. Tá. E aí, o que acontece? Para você poder ter a comunhão com a terra e com o céu, com o espiritual, com o todo, você precisa ter uma ligação. Então, eu falei 3 chakras que são ligados à parte terrena. Sim. O que tá no meio é o nosso coração. Sim, tá entre um e outro. Entre um e outro. Então, são 3 para baixo, E um no meio. 1 no meio, 3 para cima. Quais são os 3 de cima? Aí a gente veio pro laríngeo. Ah, aqui? Diretamente na garganta. Caramba. E aí na garganta a gente vai pro azul. Ah, A cor do nosso chakra na garganta, o laríngeo, é azul. que representa o quê? Que aí ele representa toda a questão da comunicação. Que legal. Se você tem uma fala travada, se você tem problema... Por exemplo, uma pessoa que tem problema em falar em público. Então, a pessoa que ela tem essa questão de um problema na fala, né, para poder chegar e falar em público, ela normalmente está com o chakra laríngeo travado. Ah, olha. E aí você vai trabalhando nisso. Eu sempre dou o exemplo do que eu vivi na minha vida, porque eu tinha hipotireoidismo. E o hipotireoidismo é uma doença causada na tireoide, na glândula da tireoide. E tem tudo em relação a você ou se calar demais, ou você falar demais. Então falar demais também é... Também é uma problema, desorganização. sim. Tudo que é em excesso. E aí, depois daqui do laríngeo, a gente vai pro famoso terceiro olho, Ah, aqui! que é a glândula pineal. Que é o que tanta gente ouve falar. Ai, como é que vai fazer para poder despertar o terceiro olho? Então, assim, aqui a cor desse chakra, ele é uma cor entre o azul e entre o roxo, Tá. que a gente chama de azul índico. Ah, ok. E aí a cor daqui do terceiro olho já vai direto para a nossa glândula pineal. Tá. E isso vai representar? Isso vai representar o modo como você realmente enxerga as coisas. Olha. Que o nosso olho aqui, que a gente vê, ele vê só o que é possível aqui no concreto. O nosso terceiro olho, quando você fala de abrir o terceiro olho, ou o chakra frontal, é você conseguir enxergar a alma, é conseguir enxergar além de tudo. Isso no outro? Ou em você mesmo? Em tudo. Ah. E aí quando a gente chega aqui no 7º chakra, a gente chega na cor lilás, Que é na cabeça? que é no topo da cabeça, o coronário. A cor lilás, ou também pode ser a cor branca, dependendo da vertente que você estuda, ela tá ligada literalmente com o espiritual. Que seria o espírito. E aí são esses 3 chakras de cima. Tá. Então você percebe que temos os 3 chakras de cima que vão falar coisas referentes ao lado mais espiritual. Aham. Que é a Mas- maneira que você enxerga, né? É a maneira mais voltada para aquilo. 3 chakras voltados para a área material. Olha só. Porque daí, na hora que liga tudo, tá tudo interligado no coração, Que é o neutro. que é o chakra cardíaco.
Aí eu vou te explicar como que funciona isso. Tá. Ok, não, já estou entendendo. Já abriu um mundo de possibilidades. Normalmente, o que acontece? A gente quer sempre pedir as coisas, e aí sempre houve em relação de lei da atração, tem Ho Oponopono, tem uma técnica chamada 33 vezes 3, que você escreve, você tem que falar e tudo mais. Então, todas essas técnicas, na verdade, é para você conseguir conciliar e entrar em comunhão com o todo. Esse todo você vai emanar tudo aquilo que você já captou. Como que a gente vai captar? Diretamente do plano espiritual. Sim. Quando a gente começa a captar do plano espiritual, existe uma ordem lá em cima para poder descer e materializar. Porque muitas vezes você pede, e aí você vai pedindo para o universo o tempo todo as coisas, e vai demorando. Sim. Aí você fala, nossa, meu Deus, não consigo materializar nada, não consigo ter nada. Peço, faço todas as técnicas e tudo mais, e não consigo ter nada daquilo que eu tô pedindo. Primeiro, que você pode estar com algum chakra bloqueado. Travado. Segundo, que existe um processo em que você precisa entrar no fluxo natural do universo. Terceiro, que para você conseguir materializar, você precisa entender a espiritualidade por trás disso. Porque entendendo a espiritualidade por trás disso, você entende que você é um ser espírito que está dentro de um corpo aqui na Terra, que esse corpo é o que vai materializar as coisas para você. E não o espiritual. Sim. O universo, ele é abundante. Você pode pedir o que você quiser para o universo. Ele vai te entregar. Mas o quanto que você de fato deseja isso para você? O quanto de fato você acredita que aquilo é para você? Pode ser só da boca para fora. Entendi. Por isso que não vem. Porque você que não vem. Acredita. E aí o que acontece com tudo isso? Você pode emanar. Então você tá falando aqui. A sua energia do outro lado, ela tá fazendo uma volta contrária. Tá, tipo, pensando o oposto do que você tá falando. E aí acontece uma incongruência entre o que você realmente fala, o que você realmente deseja. E aí você pode pedir à vontade pro universo. Que o universo não vai te dar porque não é aquilo que você tá emanando. Ele até vai te dar. Só que ele não vai te dar no momento em que você tá pedindo. Ok. Entendi. Quando você destrava, vem mais rápido. Quando você entra em equilíbrio com o todo, é mais rápido. Tá, então peraí. Então eu vou tentar seguir a sua linha. Vamos lá. Então, se eu desejo uma coisa, e quando você fala aí no sentido contrário, é você agir de forma oposta ao que você quer, ou você pensar. Então, por exemplo, eu falo, eu quero realizar uma coisa, mas eu não faço, não tenho atitudes que me levem a isso, não penso nas maneiras que me levem a isso, eu só quero. É nisso que você tá falando, é nesse sentido. Exato. Tá. Quando, por exemplo, você fala assim, quero comprar tal coisa. Ok. Só que aí você vai lá, você fala que, por exemplo, eu amei esse brinco que você tá, quero comprar. Só que aí logo depois, quando você fala o valor, o preço dele, eu já falo assim, é caro. Não quero mais. Não então tô você não mais queria. afim. O que acontece? Você está presa numa crença do que é caro e barato. Sim, que aí seria uma crença limitante. E aí que acontece a incongruência. Porque você fala que você quer. Só que você está preso na crença limitante, que é o oposto. O valor, o preço, né, na verdade. Então, na verdade, o que acontece? Não é que você quer somente o brinco. Você tem alguma coisa ali que você não consegue comprar. Por quê? Porque por algum motivo você acha que você não merece por questões financeiras. Isso talvez, por exemplo, uma pessoa que não consegue juntar dinheiro. E aí ela reclama, eu não consigo juntar dinheiro. Talvez porque ela, tenha uma crença limitante que ela gasta todo o dinheiro. Acho que seria mais ou menos na mesma linha. Mais ou menos você tá falando. isso. Entendi. Então, tipo, ela mentaliza o oposto do que ela quer.
Por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, meu sonho de vida, de verdade, é morar na praia. Em que sentido? Qualquer sentido, pode ser por questão de filho, pode ser porque talvez a casa que ela mora hoje seja uma casa onde ela passou a infância dela. Ah, tá, ela não desapega da... Ela não desapega, ela não tem vontade de abrir mão daquilo. Ah, pra ter a casa na praia. Entendi. Porque a gente ouve muito assim, que sempre falta alguma coisa. E não é que falta alguma coisa, é que você não tá completo com você. Você não tá satisfeita. E também acho que a gente também sempre quer melhorar. Então, eu mesmo só me vejo uma pessoa muito ambiciosa. Então, eu quero uma coisa, aí eu alcanço aquilo. Mas aí, eu penso que poderia ser melhor. E aí, eu quero ir subindo, mais e mais, e vai subindo. E aí, né, na medida do possível. Mas aí também, você precisa desapegar do que você tem pra você ter alguma coisa melhor. Também tem isso, né? Por exemplo, se você tá andando numa caminhada e aí você precisa ter, sei lá, você tem uma pedra da sorte que você ganhou da sua mãe ou da sua avó, alguma coisa que é muito valiosa pra você e que você tá carregando na mão. Tá. Imagina que você tá carregando isso na mão. Aí, pra você poder alcançar no meio de uma trilha, você vai olhar e tem mais uma. Igual aquela. Igual aquela. Só que você não quer abrir mão porque quem te deu foi a sua mãe. Então tem um apego àquilo e você não quer largar pra... E muitas vezes aquela outra, ela vai te levar pro caminho de uma abundância. Só que você tá aqui. Apegada, segurando. É isso que acontece. As crenças limitantes muitas vezes faz com que a gente fique apegado a uma coisa e não disposto à abundância do universo. O universo, ele é muito próspero, ele é muito abundante. E ele é muito honesto e sincero no fluxo dele. E ele só vai trazer aquilo que de fato você está emanando. Então, quando você está disposto a abrir mão de algo, você consegue alcançar algo muito melhor. Porque você está abrindo mão do que você já tem para crescer. Exato. Um belo exemplo é quando chega no final do ano, que tem muita gente que gosta de fazer um faxinão na casa, faz uma catança nas roupas e fala, vou mandar, sei lá, tudo isso daqui, 3 caixas de roupa cheia, vou mandar embora. Automaticamente você já está convidando o fluxo do universo para te dar mais. Porque você está desapegando. Por isso o desapego é importante. Porque você abre mão de muitas coisas do seu passado para você poder chegar em algo a mais no futuro. Bom, pessoal, a gente vai fazer agora uma breve pausa para o intervalo comercial e enquanto isso a gente vai se deliciar com um mimo que a Rocakes mandou pra gente. Gente, eu tô com uma água na boca aqui, né, Cami? Você tá olhando pra isso aqui. Ela mandou um banoffee pra gente e alguns docinhos, brigadeiro e beijinho. Meu Deus, a gente vai ficar gordinha hoje. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha isso, vem com a colherinha amarradinha, uma graça, muito bem feitinho, muito obrigada, Rocakes, a gente tem certeza que vamos amar. Olha só, gente, esses daqui são os docinhos, vamos abrir? Olha, tá com uma cara, nossa, já senti o cheiro daqui já. Já quer pegar um, cara? Já pega amanhã, vou pegar um brigadeiro aqui. Deixa eu pegar um beijinho. Meu Deus. Que Gente, maravilhoso. Agora vamos experimentar esse aqui. Gente, eu confesso que eu não conhecia esse doce. Tem banana. Preparada? 1, 2, 3 e vai.
banana, nos doces, nas coisas assim. Olha isso. Maravilhoso. Enquanto você vai curtir o intervalo, a gente vai curtir essa delícia aqui. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Quando o fluxo do universo ele vai entrar pelos chakras, a energia que você vai receber, ela é uma energia totalmente conectada com o Criador de tudo que é, ou o que a gente chama de universo ou Deus. A fonte criadora, ela está muito além daquilo que a gente imagina. Tá. Então, a hora que você vai pedir, o fluxo ele vai entrar como se fosse um tubo. Essa energia vai ser captada por todos os outros chakras que nós temos, que são além do corpo físico. E aí você vai receber essa energia canalizada. Vai chegar aqui no topo da cabeça, ela vai passar por todos os chakras, vai fazer a comunhão aqui até interligar e seguir o fluxo para a Terra. Porém, não precisa se preocupar com o tipo de energia que você recebe. Por exemplo, eu poderia captar uma energia de uma pessoa? Sim. O que acontece no nosso dia a dia é exatamente isso. Por isso que muitas vezes a gente acha que tá com dor de cabeça, a gente acha que tá resfriado, que tá doente, a gente acha que tá tudo dando errado. Porque nós captamos 98% da energia dos outros. Somente 2% da energia que a gente sente. Nossa, então é 100% o que está acontecendo ao seu redor. Praticamente. 2% é aquilo que você realmente sente de emoção, de pensamento e do que você de fato deseja para você. 98% é o que você está captando de todo mundo. Não importa se é a pessoa que está do seu lado ou se é a pessoa que está do outro lado do mundo. O nosso campo energético ele é muito grande. Ele é maior do que o nosso próprio planeta. Então, quando você vai captar a energia, não importa se você vai captar de uma maneira que você entenda como alguém colocar a mão na cabeça ou como alguém te abraçando. De qualquer maneira, você está captando energia. Então, mesmo que eu não toque na pessoa, eu tô captando a energia dela. Sim. E isso vai influenciar em mim. Na minha energia, no caso. Vai. Tá, entendi. Então porque tem pessoas que às vezes não gostam que toca, de abraçar ou de colocar a mão na cabeça. Não tem nada a ver, então? Não. E nessa questão de energia, por exemplo, eu tô num ambiente. E aí chega uma pessoa, assim, que tá passando por muitos problemas, que provavelmente vai estar com energia mais pesada, uma pessoa negativa. Isso vai influenciar em mim, da mesma forma que, por exemplo, tiver uma pessoa muito positiva e muito feliz, muito, bem consigo mesmo. Isso vai influenciar, na gente e em tudo que a gente está fazendo ali, ou mesmo se você convive com pessoas assim, isso influencia também as nossas decisões, o nosso bem-estar? Influencia. Tá. Influencia totalmente. O ambiente também que você está, ele também influencia. Ah, o ambiente? Como assim? Por quê? Muitas das pessoas quando morrem, quando chegam no estado que não tem mais, não desejam mais estar aqui. Uhum. Ou que alguém pode falar que é um chamado de Deus, enfim, Como cada religião acredita. E logo depois eu falo melhor sobre isso. Ah, legal. Mas às vezes a pessoa ainda tá presa no material. Ah, tipo, o espírito da pessoa tá naquele lugar. Então, isso também influencia quando você chega numa casa. Ou ela vai ficar presa naquela casa pelo mesmo motivo de nós aqui, que temos um corpo físico. Ficamos apegados à história, de ficar apegado com alguma coisa. Com a pedra, Com a pedra na mão.
O espírito, quando ele não tá em mais um corpo físico, ele também pode ficar apegado a um sofá, à parede, E não seguir em frente. E não seguir em frente. E aí você sente a energia do ambiente. Isso, porque tem pessoas que são mais sensitivas. Isso qualquer pessoa, sendo sensitiva ou não. Ou não. Tá. E aí influencia exatamente nesse ponto. Se uma pessoa ela captou essa energia e esse espírito ele tá buscando uma luz. Normalmente as pessoas que chegam mais carregadas, elas têm muita luz emanando e aí o espírito ele gruda porque tá criando luz. Por Isso é uma pessoa carregada negativamente ou positivamente? A gente tem um campo como um todo, Tá. neutro de luz. Ah, ok. É meio estranho falar que é neutro de luz, mas é um campo neutro de luz porque temos nosso livre-arbítrio. Independente de estar bem ou não. Independente de estar bem ou não. Quem é um pouco mais sensível, quem tá um pouquinho mais aguçado e percebe as coisas, né, para um pouquinho mais para olhar por esse lado, consegue captar mais a própria luz e aí recebe mais entidades, não entidade de ser de uma religião ou não. Entidades no sentido mesmo de espíritos que não tem mais o corpo físico. Entendi. Vão grudando. E nisso que vai grudando, querendo essa luz, a pessoa ela começa a se sentir carregada. Então você pode perceber que muitas vezes o nosso corpo ele começa a contrair. E o nosso corpo contraindo, a gente vai sentindo muito peso. E aí começa a achar que todos os problemas são nossos. Sim. Quando na verdade não são. Quando a pessoa muito carregada ela chega e você percebe isso, é porque ela tá junto com toda essa energia que ela pegou do outro Que espírito. não é dela. Que não é dela. E como ela se livra disso? Aí a gente pode partir para a parte das terapias energéticas. Ah, tá. Então eu tenho uma terapia pra resolver esse problema. E isso tem a ver com a questão dos chakras também? Tudo tem a ver. Ah, entendi. Então, tipo, se a pessoa, ela pegou alguma coisa, ou alguma energia ruim, ou algum espírito ruim, ou nem ruim, que buscou a luz, né, nela, isso também vai interferir nos chakras. Vai interferir. Tá. E também vai interferir na questão de ela não conseguir as coisas, ou se sentir pesada e com problemas e que nada dá certo. Ah, entendi. E aí você percebe que tá tudo interligado. Por quê? Porque você precisa ter a base de entender o que é a espiritualidade. A espiritualidade, ela não é a religião. Ah, não tem nada a ver com religião. Não tem. A religião em si, ela até pode te dar um guia, uma base de como agir em alguma coisa. Só que tem um porém dentro das religiões. Quando você entra numa religião ou num batismo, o ego humano, que é a nossa mente lógica, né? Ela quer dominar tudo. Então a nossa mente lógica o tempo todo ela tá mentindo. É um pouco Como assustador. assim? A nossa mente ela é tão fantástica que ela cria um mecanismo para economizar energias, que a gente fala sobre a energia de tô animada para fazer um exercício físico ou para trabalhar. Sim. E aí, ela como quer economizar energia por achar que não pode gastar, né, e tudo mais, ela começa a fazer com que você vá sentindo um teor de baixa energia e mentindo para você. E de acordo com aquilo que você cresceu dentro da sua família, daquilo que você aprendeu, que aí são as crenças limitantes que foram impostas desde o ventre da mãe, você começa a achar que aquilo é seu e que aquilo você não pode e tudo mais. E aí entra as questões de como as religiões começam a te dominar. Mas dominar positivamente ou negativamente? Vai depender do ponto de vista. Entendi. Aí depende de cada um com a sua religião. Por exemplo, quando você tá numa religião
que é comandado por um pastor. Tá. O pastor, dependendo da índole que ele tem, ele vai falar uma coisa e ele vai querer te dominar. E muitas crenças limitantes ou coisas que foram ditas que tem que ser feitas dentro daquela religião. Ah, tipo regras. Os dogmas, os paradigmas, começam a te colocar de uma maneira que você vai se moldando e se comportando daquela maneira. De acordo com o que estão dizendo pra você. Então, por conta dessa questão da mente lógica, existe o ego. E o ego, ele grita. O ego, ele quer ser visto. Ele quer brilhar. Por isso que o plexo solar, né, o nosso terceiro chakra, contando de baixo para cima, a cor é amarela, que é a cor que se destaca de tudo. Então, como ele quer brilhar, ele precisa ser visto, ele começa a querer entrar numa briga religiosa. E aí, por isso que muitas vezes tem muita gente que não acredita em mais nada hoje. Olha. Porque se você vai lá procurar dentro de uma religião comandada por uma mãe ou pai de santo, existem os dogmas, os paradigmas e ensinamentos dentro daquela religião, as crenças que existem naquela religião. Se você vai por um outro lado, que é uma religião comandada por um padre, existem os dogmas e paradigmas dentro daquela religião. E aí o ego, ele entra nesse jogo de querer comandar tudo. Só que aí é o momento em que a sua mente lógica, ela vai começar a emanar um sinal de que o seu ego precisa ser visto. E aí você vai ser comandado a fazer algo que você tenha razão. E nisso começa a briga com As todo brigas mundo. de um brigando pro outro, quem que tá certo, quem que tá errado. Sendo que todo mundo mesmo meio que fala da mesma coisa, né? E aí, quando a gente entra agora na questão de espiritualidade, a gente precisa entender que a espiritualidade é totalmente desligada da religião. Uma pessoa que tem espiritualidade, né, ela não é uma pessoa religiosa necessariamente. É porque geralmente a gente liga, né? Se a pessoa é muito espiritual, eu tenho uma espiritualidade muito avançada. Mas de que religião você é? Né? Geralmente tá uma coisa ligada à outra, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um belo exemplo é quando a gente fala sobre meditação. A meditação é uma prática. Só que a gente olha para a meditação como uma prática somente lá do povo asiático. Ah, sim, verdade. Por que a gente acha que é uma prática que é muito utópica, né? Que é inalcançável? Da mesma maneira como você olha dentro das crenças de religião, que você acha que Deus ou os deuses, né, dependendo do que você tiver, são algo muito maiores do que você. E aí você acha que é utópico chegar e poder falar com ele dentro de você. Quando na verdade você não precisa ir num lugar de um centro religioso para falar com Deus, ou com o universo, ou o nome que você dá. Porque tá tudo dentro de você. Então, quando eu venho aqui falar para você a espiritualidade, ela é diferente da religião, é que a religião ela é recheada de dogmas, paradigmas e crenças limitantes. E a espiritualidade é livre. A espiritualidade ela é livre. Então, não dá pra gente julgar as pessoas. Muitas vezes você vai acabar entrando numa briga muito desnecessária e gastando a sua energia à toa. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente precisa fazer um breve intervalo comercial. Mas antes, a gente preparou algumas dicas para vocês. Olá, eu sou a Lili Zard, Personal Organizer, e hoje eu tô aqui para dar uma dica de organização de potes com tampa. Porque a gente sabe que na cozinha
vira e mexe esses potes estão ali perdidos, a tampa perdida do pote, acho a tampa e não acho o pote, ou vice-versa. Então hoje a gente vai acabar de vez com essa bagunça. Vamos lá? Bom, uma das formas de organização desses utensílios é assim, com a tampa. Então você coloca o pote com a sua respectiva tampa e faz então esse empilhamento. Importante dizer que não se deve empilhar mais de 3 unidades, porque nesse caso aqui são vidros, mas mesmo que sejam plásticos, não é fácil de acessar quando as pilhas são grandes, é mais fácil de desmoronar a pilha, então uma pilha assim pequenininha. Então aqui todos os potes com essas tampinhas. Uma outra alternativa é a gente tirar as tampas, empilhando, porque dessa forma aqui ela ocupa mais espaço, ela é muito prática, mas a gente sabe que ocupa mais espaço, de repente você não tem todo esse espaço disponível aí na sua casa. Então você pode tirar as tampas. Agora que tirando as tampas, a gente vai chegar num problema que eu encontro muito por aí, que é a variedade de formatos. Então percebam que os potes quadrados, então eles se encaixam e ficam num espaço bem pequenininho. Já as formas diferentes, né, começam a encontrar dificuldade. Então, uma dica muito legal é quando você vai adquirir novos potinhos, sempre padronizar, escolher um formato que mais te agrade. Eu particularmente gosto muito do retangular e dos quadrados, porque afinal de contas é assim que são os nossos armários. Então escolha aí um formato que mais lhe agrade e sempre que for trocar então os potinhos, fique sempre com aquela opção, o quadrado ou retangular. Os redondos, eles acabam ocupando mais espaço. Então, por isso que eu não sou muito fã dos potinhos redondos, nada contra eles, mas eles ocupam mais espaço. As tampas, por sua vez, podem ficar todas juntas e você pode colocar junto no potinho, elas em pezinhas, para você visualizar e sempre estar de olho aí se todos os potes têm sua tampa e todas as tampas têm o seu pote. Um tema bastante polêmico que eu recebo é: e os potes de sorvete, Li? Devo guardá-los? Olha, eu desaconselho você ter aí dezenas de potinhos de sorvete na sua casa, mas eles são úteis sim. Em quais ocasiões? Quando você recebe uma pessoa na sua casa, né, faz um jantar, um almoço de família, que de repente você quer distribuir aí alguma sobra, né, da comida, algum pedaço de bolo no aniversário. Quando você tem esses potes de sorvete, eles são ideais para que você entregue esse pedaço de bolo, né, esse salgadinho, e a pessoa leve o pote e não se preocupe em devolver o pote, porque não tem nada mais chato do que você emprestar, né, dar um pedaço de bolo para alguém no pote e o pote nunca mais volta, né, gente? Então, o pote de sorvete é excelente para isso. Você o utiliza e entrega ali para a pessoa sem peso na consciência, sem dor no coração de deixar aí os seus potinhos embora. Outra coisa também de utilidade desses potes é para organização da geladeira. Ele é excelente, né? Ele cria categorias dentro da sua geladeira. Então, se você não tem outro organizador mais específico, os potes de sorvete são ideais. De repente você segrega os seus legumes dentro da geladeira ou mesmo armazena os seus itens dentro da sua geladeira, todos categorizados e organizados. Bora colocar essas dicas então em prática aí na sua casa, deixar tudo fácil, prático e organizado? Se você gostou, manda aqui fotos da organização aí da sua casa. Manda pra gente, pode mandar inbox, pode comentar como que ficou, como você se sentiu organizando os potes e se você implementou essa dica dos potinhos de sorvete para acabar de vez com aqueles potinhos que não voltam mais. Outras dicas de organização para o seu lar e para a sua vida você pode encontrar em meus produtos digitais, workshops, mentoria, masterclass, lives e muito mais.
Informações em 19 99886 3862 ou no meu Instagram, Lilisarge Organizer. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. A meditação em si, ela é um modo em que a gente pode se conectar com o nosso eu. O nosso eu é a espiritualidade verdadeira, que é você entender que Deus está dentro de você, assim como você está dentro dele. E que você é um com o todo. E a meditação é uma forma de você se conectar com isso. A meditação, ela serve tanto para você se conectar com o seu eu superior, né, e com o Deus ou o universo, quanto para você olhar as suas próprias responsabilidades, a sua própria sombra, aprender com ela, porque todos nós temos o que chamamos de positivo e negativo. Sim. Não existe o que é certo e errado, não existe o que é bom e mal. Existem os opostos que na verdade se complementam e é um todo. Então, por isso que não tem essa questão de você entender, uma pessoa ela é extremamente positiva ou ela é extremamente negativa. O negativo e positivo, eles são complementos. Assim como a gente entende o Yin Yang, que se fala muito dentro da medicina chinesa, por exemplo. E ao mesmo tempo, essa questão do pensamento positivo e negativo, ela é uma questão muito assim, como é que você entende o que é positivo e negativo para você? Qual que é o ponto de vista que você tem sobre isso? Cada um teria o seu, né? Então, às vezes o que é certo para um não é certo para o outro. Não é certo para o outro. A verdade de cada um é diferente, porque cada um, dentro do que foi criado, tem suas crenças limitantes. Então, quando você entende que você é o todo, que a gente pode falar de Deus ou universo, ou o nome que você queira dar, a gente está falando da espiritualidade verdadeira. E aí você entende a sua essência. A meditação, ela também serve para isso, para você olhar esse lado. Então, às vezes, a gente só quer olhar o que é bom, que a gente julga como bom na nossa vida, o que a gente julga como correto na nossa vida. E aí começa o julgamento no dia a dia. Então, no dia a dia, o que você faz? Automaticamente, você vai olhar e vai falar assim, eu não gosto dessa cor. Você viu o cabelo daquela mulher? Tá horrível. Mas eu não acho que isso seja legal. E aí você começa a podar outra pessoa. Ou você se poda. Por quê? Porque você começa a ditar regras. Assim como as religiões ditam regras. Por isso que muitas vezes as pessoas elas podem até estar dentro de uma religião, mas não estão dentro da espiritualidade em si. Elas só estão seguindo aquilo que está sendo imposto para elas. Exatamente. E o ego, ele não pode ser descartado. Nada deve ser descartado. Independente se você acha que é bom ou mal. Se você descarta algo da sua vida, você não está disposto a receber. Se você não está disposto a receber, você não está no fluxo do universo. Então o ego também é importante. O ego também é importante. Quando a gente fala, por exemplo, de 7 pecados capitais. Sim. Você não precisa descartar os 7 pecados. Porque a gente tem um pouco de cada um, né? A questão é, você precisa equilibrar. Para um não se sobrepor ao outro. Entendi. Então, por exemplo, a gula, ela não necessariamente precisa ser voltada para a parte da comida. Tem gente que tem gula pelo trabalho. De trabalhar demais? Trabalhar demais. Ou trabalhar de menos. Gula pela preguiça. Que aí é a gula invertida.
Ou ela pode ter o orgulho invertido, que ela se põe como vítima. E o orgulho que ele tá acima, né? Ele tá superior, é quando ela acha que ela pode muito mais do que outra pessoa. Ela se acha, né? Não é excluir as coisas da sua vida, é incluir o todo como complemento. Tudo de maneira equilibrada. Tudo de maneira equilibrada. Estar disposto a receber, você vai conseguir entender melhor quem você é. E olhar para sua sombra, olhar para sua responsabilidade. Assumir as responsabilidades. Tem muita gente que não gosta de crescer. E tem muita gente que não gosta de ficar na mesma coisa. Que sempre quer mais. E sempre quer mais. Então, assim, não é que uma coisa tá certa e a outra tá errada. O que não pode é exagerar, né? O que não pode é exagerar. Os excessos em si, eles atrapalham a gente. E aí entra na questão do que a lei da atração fala. Então, por que muitas vezes você acha que você não consegue ter algo? Ou que você não é merecedor de algo? Porque você tá achando que tá precisando de muita coisa ou de pouca coisa. E aí você não entra na harmonia. E você não acredita naquilo e não entra. vem pra você. E aí quando a gente vem falar assim, então como que funciona isso, né? Como que eu vou olhar pra mim? O importante é você entender que você precisa olhar pra dentro de você e se dar um tempo. E a frase que eu sempre falo para as minhas clientes é assim: nós somos natureza, não somos máquina. Você precisa se entender como natureza, entender como espírito, para você poder entender a sua essência. Quando se trata de máquina, a máquina não só segue. É no automático, e vai indo, e vai indo. Ela só segue o mesmo fluxo daquilo e é sempre mais. E vai produzindo. Que é resultado. Que é resultado. E aí, por que muitas mulheres não têm o mesmo resultado que os homens? Mulheres são cíclicas. Elas não são lineares. O fluxo da mulher, ele vai de acordo com o fluxo da lua. Todo mês as mulheres menstruam, sangram. Por quê? É um ciclo. O homem, ele não tem esse ciclo. O homem, ele é muito racional. Então, o que acontece com a questão da energia masculina? Ela é uma energia linear. A mulher, ela tem a energia feminina normalmente um pouco mais alta do que o do homem e vice-versa. Mas pode acontecer de um homem ter uma energia feminina muito mais aguçada do que uma mulher e vice-versa. Sim. Porque um tá dentro do outro. Os dois se complementam. Então, por que a pessoa ela precisa se entender como um todo? Para ela poder integrar o lado feminino e o masculino dela. Por isso que é o yin e yang. Entendi. E aí, se você tá com a sua energia masculina muito mais forte, você vai só produzir. Você vai na pauleira. Se você entende o seu lado feminino, você começa a entender que você tem mais ações, você começa a se acolher de uma outra forma, olhar para você com delicadeza. E isso é importante que todo mundo entenda pelo fato de todo mundo ter as duas energias. Tanto um homem tem as duas energias, quanto nós mulheres também temos. É importante saber, principalmente os homens seriam muito importantes entenderem isso. Que eles têm sim a energia feminina dentro deles. Eu tenho um amigo que ele fala que ele se entende muito melhor hoje como homem depois que ele entendeu a mulher que existe dentro dele. Olha só. Porque ele entendeu a energia feminina.
Ele entendeu como que a energia feminina gera. Porque quem engravida? A mulher. Sim. A mulher, ela engravida, ela gera uma vida. Gerar quer dizer quem que vai criar o dinheiro? Quem é que vai produzir uma comida? É a terra. A terra, porque que em muitas vertentes se fala da mãe terra. Quem germina tudo, né? Quem traz o alimento. A mulher em si, ela tem exatamente esse potencial no corpo feminino. Ela vai germinar o alimento para aquele bebê que está dentro dela, né? Então, quando você começa a entender esse lado voltado pro energético, você começa a entender como que você funciona e como que você produz. Então você começa a trazer de novo para você qual que é de fato a questão da sua espiritualidade. E essa questão, por exemplo, de nós termos as duas energias, que você falou que seu amigo, ele se entendeu melhor como homem depois que ele entendeu a mulher que é dentro dele. Não tem nada a ver com a opção sexual. Não tem nada a ver com isso. Legal. Porque quando... sabe a frase que por trás de todo homem existe uma grande mulher? Sim. Não tem nada a ver com quem ele é casado. Não tem nada a ver com quem ele é casado. Tem relação com a energia feminina que está dentro dele. Olha só! Legal. Por que normalmente as mulheres conseguem dominar muito mais o ramo de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Verdade. Porque as mulheres, elas conseguem captar essa energia do acolhimento. A energia de ação, de produtividade, de criatividade tudo ao mesmo tempo. É tudo feminino. De produzir em massa é feminino. A energia de vamos focar nisso daqui, fazer tal coisa e tudo mais é linear. É energia masculina. Então, a mulher, quando ela consegue juntar isso, é uma potência tão grande, que por isso, muitas vezes, o machismo que existe na sociedade não permitiu que a mulher chegasse no domínio de uma empresa. Porque lá atrás, se formos olhar em qualquer tipo de vertente, mitologia e afins, a energia feminina ela foi tão potência, mas tão potência, que o homem, quando chegou no ego, ele olhou para aquilo e o ego se sentiu menor. A mente lógica se colocou como não pode ser assim. Então, o medo do homem, o medo do ego do homem, viu da maneira como as mulheres têm uma sabedoria e uma identificação muito mais rápida com o todo e conseguem manifestar algo mais rápido, de alguma forma ele podou. Não estou colocando a culpa em homens, tá? Sim, não. Acho que isso é meio histórico, na verdade, né? Isso é meio histórico. Por exemplo, se a gente for olhar já voltado para o lado da maquiagem, por exemplo, em 2 contextos históricos, trazendo isso para vocês entenderem melhor como é que funciona. Tanto no contexto lá na Europa, quanto o contexto lá no Japão, a questão da maquiagem em si, quem usava eram os homens. Ah, é verdade, faz sentido. Quem usava peruca? Os homens. Quem usava saia? Os homens também. Salto? Os homens, os príncipes, reis. Isso tudo são elementos que hoje a gente vê como elemento voltado para a mulher. Mas por quê? Quando os homens lá nesses contextos históricos usavam, eles conseguiam acessar dessa maneira a energia feminina dentro deles. Então eles se tornavam muito mais conquistadores. E aí esses grandes líderes, eles são lembrados. Mas aí você esquece do contexto histórico
da vestimenta e todos esses sintomas. Tudo que isso desencadeia. Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai olhar esse ponto, por que é muito importante a gente trazer o olhar para maquiagem, para roupa, para vestimenta, de uma maneira de não ser algo fútil, ser algo que também é uma terapia, ser algo que também é um resgate. Tanto para autoestima quanto para feminilidade. Então, quando a gente vai olhar para esse lado, aí a gente começa a fazer o despertar da deusa. Para você poder despertar a sua deusa interior, você precisa entender esse contexto de que você tem as duas energias, de que a espiritualidade ela é a base e não é a religião que traz a espiritualidade. Você precisa depois selar tudo isso materializando com a vestimenta. Então você logo percebe, uma mulher que se sente empoderada de si, ela tá bem arrumada. Verdade. Ela não vai estar desleixada. Ela não vai parar de se cuidar. Então, assim, pode até parecer o que eu vou dizer agora com uma provocação, mas não é. Tá. Quando entram pessoas que estão dentro de uma militância, como o feminismo, extremamente hostil, né, de uma forma mais agressiva, ao ponto de parar de se cuidar, ela automaticamente ela está acessando muito mais a energia masculina dentro dela para impor algo que na verdade ela não precisa deixar de ser feminina para impor. Pra impor, Ela não precisa deixar de ser feminina para lutar pelos direitos da mulher e nada disso. Não. Assim como o homem, ele também não precisa impor a masculinidade dele deixando de se cuidar. Sim, verdade. Então quer dizer então que a energia masculina ela impõe as coisas e a energia feminina ela já vai ser um pouco mais doce, né? Trabalhar um pouco mais ali, ser mais acolhedora. Tem essa diferença entre as duas energias. A energia feminina ela é mais delicada. Ela tem muito poder e muito poder de sedução também. De convencer. A energia masculina ela também tem. Só que a energia masculina é muito mais conquistadora e imposta. A energia feminina, ela consegue trazer uma delicadeza e uma doçura. Imagina que você vai seduzir o dinheiro. Porque a gente não está acostumado a seduzir. A gente acha que seduzir é uma coisa. E aí você, quando entra nessa questão financeira, até para você desbloquear questões financeiras na sua vida de fato, a gente não está acostumado a trazer isso para os negócios. Então, quando você traz isso para si, quando você se seduz, você consegue entender quem é você. Quando você olha no espelho e fala, eu sou muito linda. Ou quando você olha diretamente nos seus olhos, na frente do espelho, que são um dos exercícios que eu passo. Quando você vai olhar diretamente nos olhos de você mesma, na frente do espelho, começa a penetrar no seu olho e começa a repetir as palavras para você. Você é poderosa, você pode. Ou você pode já diretamente falar assim, eu posso. Quando você diz eu, traz uma energia. Você sente que você se arrepia. Então você pode fazer esse exercício de olhar diretamente dentro dos seus olhos, no espelho, e dizer, eu posso. Eu sou maravilhosa. Eu consigo. Isso é um ótimo exercício para você trazer a sua feminilidade de volta. Trazer o seu poder de volta. E aí a gente consegue mudar a energia daquele dia que a gente acordou meio cabisbaixo. Não tô muito afim de fazer as coisas assim, não. Mas você já traz uma energia mais positiva.
E quando as pessoas chegam a você procurando seu trabalho, o que mais elas te perguntam, né? O que as suas clientes buscam mais? Normalmente, as clientes elas procuram muito a questão amorosa. Ah, Tanto a questão amorosa, que aí depois você vai entender melhor que isso também tem relação com você com você. E quanto até questão de financeiro. nossa! A gente começa a olhar para esse lado, né, do despertar da deusa dessa maneira. Porque como que você vai atrair uma pessoa, né, para você ter algo afetivo, se você não olha para você? Ah, se você não tá bem consigo mesma, como você vai atrair uma boa pessoa? Uma mulher que ela não tá bem com ela se sente vazia com ela, né? Ela vai... É a mesma coisa de você olhar se o copo tá meio cheio. Ah, o meio vazio. E aí, quando você olha isso, você vai perceber dentro de você tá preenchida de si? Como que você tá olhando pro outro? O outro, ele vai te complementar ou ele vai te transbordar? E aí onde entra todo o processo. Quando a mulher normalmente ela chega com essa questão amorosa, é porque dentro dela ela não se sente completa. Ela não tá bem consigo mesma. Ela não tá bem consigo mesma. Se ela não tá bem consigo, ela não sabe quem ela é na essência. E aí, quando eu formei, né, o programa do Despertar da Deusa Interior, foi exatamente por esse motivo. Para as mulheres começarem a trazer a sua autoestima, começarem a se preencher de si, entender quem elas são, né, trazer essa essência pura, mostrar o bem-estar dela primeiro com ela. Pra depois buscar no outro. Para depois buscar no outro. E aí ela conseguir magnetizar o homem que realmente O homem vai, ideal. E vai transbordar. Não vai ser só mais alguém que vai estar ali junto. É só mais um relacionamento. Porque tem, por exemplo, tem muita mulher que fala que tem o dedo podre. Então não é que a mulher tem o dedo podre, mas é que ela não se conhece de verdade. Ela às vezes acha que precisa ser frágil, ou ela acha que tem que ser muito mais firme. Ela não consegue entrar no equilíbrio, ela não consegue achar quem ela é de fato. Então ela entra numa contradição de não saber o que de fato ela quer da vida dela. Porque muitas vezes ela só tá querendo suprir uma carência. E ela também tem que entender que às vezes não necessariamente ela precisa ter alguém pra estar bem consigo mesma. Na verdade, ela não precisa ter alguém pra estar bem consigo mesma. E esse é onde acontece a grande transformação dentro do Despertar da Deusa. Porque ela vem em busca de algo pra conquistar o outro. E aí encontra E uma ela- coisa pra ela. Aí ela se dá conta, cai a ficha de que na verdade ela precisa só encontrar ela. Pra, quem sabe, encontrar alguém se precisar, né? Se ela tiver vontade, se ela escolher. Sim. Então, o Despertar da Deusa, ele acontece para você conseguir entrar em conexão com você e aí, ao mesmo tempo, você automaticamente atrai aquilo que você realmente está desejando na sua vida. E aí você tem essa consciência. E aí a gente faz isso usando a parte da terapia energética, entra em comunhão com o corpo, que é a minha especialidade, e aí a gente sela tudo isso com uma consultoria de roupa, Ah, legal, você também faz essa parte. com a consultoria da maquiagem, o perfume que ela sente mais à vontade, que tipo de acessório que ela se sente mais à vontade, se ela é o tipo de mulher que gosta de muito acessório ou não, se ela gosta de muita maquiagem ou não, ela vai se descobrir de fato e não aquilo que é imposto. Descobrir o estilo dela, né? Isso tudo depois que ela tratou a base, que ela se reconheceu. Então ela chega para buscar algo para conquistar um amor
E ela descobre que o amor que ela vai querendo conquistar é o próprio amor. Gente. E aí, conquistando ela mesma, ela consegue conquistar as coisas na vida dela e também, se quiser, conquistar uma pessoa ou trazer uma pessoa boa, né? E não um cara qualquer e ruim pra vida dela. Legal. Tá, entendi. Mas agora, eu acho que eu tenho uma questão que muita gente de casa deve estar se perguntando. É verdade que os opostos se atraem? Eles se atraem e se repelem. Por exemplo, essa questão da questão amorosa em si, que nem a gente estava falando sobre a mulher quando ela se sente frágil. Ela busca, na verdade ela atrai um homem que seja o oposto. Ah, ok. E ela precisa... ela precisa sentir aquele oposto. Só que ela não entende que ela precisa buscar nela esse oposto porque ela já tem aquilo. E não no outro. E não no outro. E acontece também o contrário. Quando uma mulher ela se sente muito poderosa, né, que aí é quando tá no desequilíbrio, no excesso, ela busca um homem que seja mais frágil. Então ela também tá fora dela. Ela não se entendeu. E aí, quando ela consegue entender isso, ela se junta e aí consegue trazer uma pessoa que também tá no complemento. Que também tá equilibrada. Que também tá equilibrada. E aí não gera desequilíbrio no relacionamento. E o relacionamento flui. Flui. Não vira um relacionamento abusivo, tóxico. E aí sim, duas pessoas que conseguem se transbordar. E não metades. Uma complementar a outra. Entendi. Isso também, na amizade também influencia? Influencia muito. Por exemplo, se não é um relacionamento, mas a pessoa busca ter amigos opostos para se complementar, também tem a ver? Também tem a ver. Tem a ver isso também dentro da família. Ah, da família também? Da família. Por exemplo, às vezes a sua mãe, ela sente uma falta muito grande, ela tem uma carência, uma escassez. E aí ela se vitimiza. Sabe aquela mãe que nunca quer deixar o filho sair dentro de casa? Sim, que é apegada. Ela tem essa questão dentro dela. Então ela acha que ela precisa do filho dela dentro dela. E dentro dela pode ser dentro da própria casa. Com ela, né? Com ela. Por isso que também tem muitas vezes em que algumas vertentes da psicologia, né, da terapia convencional, fala da síndrome do ninho vazio. Porque ela acha que ela não vai ter mais nada na vida. Ela acha que para ela ser completa, ela precisa ter o filho lá. Ela precisa ter o filho ali. E na verdade não é que ela precisa ter o filho ali. Ela acha que ainda precisa ter outra pessoa ali no meio, mas é porque ela não se achou. Ela não percebeu que ela precisa se complementar com ela. Sozinha. Porque, como a gente disse, né, nós somos o todo. Temos o yin e yang. Então a gente precisa se entender como um todo. E entendendo como um todo, você consegue deixar os outros, entrar na permissão do que os outros são. Aí você olha ao seu redor e aí você entende que não é um egoísmo você se cuidar. Não é um egoísmo você trazer para você quem você é. Muito pelo contrário. Quando você não faz isso, você está sendo egoísta. Com você mesmo. Você está sendo egoísta porque a sua essência, a sua energia, ela é única. Ninguém mais tem. Se não tem a sua energia inteira, o mundo, ele vai entrar em falta. A energia planetária, ela entra em escassez. Então, se você não se liberta das amarras que você tem, se você não se liberta do que as pessoas te cortaram o tempo todo, do que a sociedade te colocou dentro daquela caixinha e você também se encaixou naquela caixinha, você está entrando em falta, você está em escassez. Automaticamente o seu entorno ele está em escassez. Automaticamente o planeta está em escassez. Quando você se empodera de você,
quando você está completo com você, não é um egoísmo. Você está transbordando você. Transbordando você, você transforma a pessoa que está ao seu redor também. Automaticamente, você transborda isso para o planeta. Tem uma vertente de ferramenta energética que é muito mais voltada para a física quântica. Essa vertente, chamada barras de Axis, ela fala sobre uma questão muito interessante, que é quando você se liberta de crenças limitantes, se liberta de todas essas questões, automaticamente você está libertando 350 mil pessoas. Nossa. Porque você se empoderou de você. Então, automaticamente, a mesma consciência, a mesma crença que você tem, mais outras 350 pessoas, ou 350 mil pessoas, têm o mesmo ponto de vista, a mesma crença. Então, você se empoderando de você, você consegue trazer o empoderamento do planeta. Então, ao contrário do que a gente imagina, o egoísmo é quando a gente não busca nós, quando a gente não olha para si. E a meditação também é para isso. Para você se encontrar com o seu eu interior. Muito legal. E aí você entende a sua sombra. Entendendo a sua sombra, você sabe lidar com você, Com seus defeitos e suas qualidades. com um todo. E aí isso tudo vai juntando e você vai se entendendo, você vai se empoderando e conquista tudo que você quiser. Seja em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Por isso que a mulher, ela chega pra mim com uma questão amorosa, sai transformada e acaba conquistando tudo. Eu tenho o caso de uma cliente que ela chegou muito forte com essa questão de reconquistar um amor. E aí, no fim, durante o processo, uma vaga de uma faculdade que ela queria muito, ela conseguiu. Nossa. Então, foi um caso onde você percebe a transformação muito rápida, porque ela se entendeu, né, como ela realmente de fato é. Ela entendeu o ponto forte dela. O ponto forte, às vezes, é aquilo que a gente está usando para coisas mais banais do mundo. Sim. Por exemplo, uma pessoa que ela sabe fazer muita fofoca. Adora uma fofoca. Fifi. Aquela fifi. A pessoa nem se dá conta que o potencial que ela tem ali é de uma ótima historiadora. Historiadora? Por quê? Porque se ela pega uma história interessante, como, por exemplo, a cultura de uma região, ela vai estudar sobre, sei lá, a cultura egípcia, e ela traz isso numa roda de conversa, ela se torna uma pessoa interessante. Sim. Ela só precisa mudar o que ela vai falar. Sobre o assunto, né? Ela mudou o assunto, ela se tornou interessante, se tornou uma pessoa magnética, descobriu o poder que ela tem para poder conquistar alguém. Automaticamente, ela consegue entender que ela tem esse mesmo poder para poder conquistar o dinheiro, poder conquistar o trabalho, poder conquistar a casa, o sonho maior da vida, que pode ser uma viagem. E a própria família, que ela desejava já desde o início. Sim. Ela só precisa mudar o foco. Ela só precisa mudar o foco. Então, muitas vezes a gente gasta o nosso poder pessoal, a nossa potência de algo com coisas muito Fúteis. superficiais. Enquanto você podia fazer isso no caminho inverso. Fazer isso pro seu próprio bem, né? Que é algo que a gente fala sobre a cocriação. O cocriar é quando você entendeu qual que é o seu poder ali. E aí você traz isso pra você. Você tornou uma pessoa extremamente fantástica, empoderada de você mesma. Percebeu quem você é, em essência, que é a sua deusa. E aí você acaba usando coisas que poderiam ser defeitos como qualidades. E aí, para selar tudo isso, a gente chega na parte material em si, que aí ela consegue transbordar e transmutar isso de forma para fora.
Porque dentro dela, ela já se entendeu. Já que ela já se entendeu por dentro, então ela se sente com o poder suficiente para usar um decote, uma saia um pouco mais curta, uma fenda, um batom vermelho, que tem muita mulher que tem Tabu com batom pavor, vermelho. para usar uma unha maior, acessórios mais grandiosos e brilhantes durante qualquer outro lugar, para mudar o cabelo de uma forma que ela nunca pensou que ela fosse usar, colocar uma cor que muitas vezes ela nem imaginou que ela fosse colocar. Então ela começa a trazer até mesmo para a questão do perfume. Que tem gente que fala assim, eu gosto de perfume bem Fraquinho. Mas é verdade que ela gosta de perfume fraquinho, ou ela só tá querendo sumir no meio da multidão? Sim, se auto-sabotar. Às vezes é só isso. E aí ela não consegue ter essa coragem porque ela tava em fala dela. E aí quando ela traz que ela fala, pera lá, eu não tenho que me podar, não tenho que ficar agradando todo mundo, eu tenho que me agradar, eu vou usar então o que eu quero, o que eu realmente sou. E aí onde as pessoas começam a olhar e fica assim, nossa, mas ela tá diferente. Mas o que aconteceu? Como que você tá conseguindo ser assim? Sabe quando as pessoas ao seu entorno até começam a sair de perto de você? É porque às vezes são pessoas que se incomodam ela com a se sua incomoda. mudança, né? Ela vai se incomodar porque as outras pessoas também estão presas nas mesmas coisas que ela estava presa. Por isso que quando eu falei da questão de você se libertar e liberta 350 mil pessoas, é nisso. Porque às vezes você tem amizades que estão te podando junto. E quando você decide não se podar mais, essas pessoas falam, opa, peraí. E aí até uma questão. Porque aí a pessoa, ela está se podando para caber naquela caixinha. E quando ela começa a se transformar, no meio do processo, é muito comum ter relato das pessoas falando assim, mas eu comecei a me tratar, comecei a fazer o despertar da deusa e de repente as pessoas saíram. De repente as pessoas saíram da minha vida. Não é que foi de repente que as pessoas saíram da sua vida. É que você tomou conta e a consciência de quem você é e de que aquele ambiente estava fazendo com que você fosse espelho do comportamento que eles queriam e não de quem você de fato é. Com isso, as pessoas não vão mais se alinhar e concordar com o que você está sendo. Aí elas se afastam. O natural do ser humano é se alinhar e concordar. Com pessoas que sejam parecidas, né? Quando ao invés disso, o próprio Jung, ele fala sobre isso, né? Dentro da psicologia analítica, o Jung ele fala sobre essa questão, que não é muito inteligente você entrar numa roda de conversa com as pessoas que têm a mesma opinião. Você não cresce. Isso é verdade. Não há discussão, né? Não há uma discussão. Não tem como você entender o que está acontecendo e receber do outro. E aí você não tem mais repertório na sua vida. Cria um problema para você poder resolver e crescer com aquilo. Exato. Porque daí você cada vez mais vai se aperfeiçoando. Entendi. Nossa, muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, o pessoal aí de casa que está assistindo. Se alguém quiser se tornar sua cliente, despertar uma deusa aí, como que a pessoa te procura? Você tem um local onde você atende ou você vai até as pessoas? Como que funciona? São várias sessões? É um processo? Porque tem muita coisa por aí. E como que você faz esse trabalho? Eu atendo tanto presencial quanto online. Online também dá. Online também dá. Normalmente é um processo que dura em torno de 45 dias. É bastante tempo. É bastante tempo.
porque eu vou estar junto com a pessoa. Não é simplesmente um processo onde eu vou pegar e te botar no meio de um grupo e a gente vai solucionar tudo. Sim. Eu vou individualmente despertar cada uma, porque cada uma tem uma questão. Sim. Aí eu tenho o atendimento através do online, que aí a gente faz um encontro de pelo menos 2 vezes na semana. Legal. Durante esses 45 dias. Ou o presencial, que também pode ser meio a meio. E aí a gente faz o mesmo modo de atendimento, porém um pouquinho mais aprofundado. Aí você senta com cada pessoa e estuda o caso dela. Acaba sendo um processo mais rápido quando é presencial. Ah, tá. Porque eu consigo tirar um dia inteiro Pra aquela para pessoa. aquela pessoa. No online já não. Aí acaba sendo de 2, 3 encontros pra gente poder fazer toda a desenvoltura. Então, se você quiser despertar a sua deusa, você pode me encontrar através do Instagram, que é Camila Duran, ou pelo WhatsApp. Legal. Então, pessoal aí que quiser despertar sua deusa interior, procurem a Cami, sigam ela também nas redes sociais, porque eu já olhei suas redes sociais, você fala sobre muita coisa interessante, tem muitas dicas lá também no seu Instagram, né? E muitas reflexões também, né, Cami? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, a gente aprendeu muita coisa, a Cami deu uma super aula aqui pra gente e deu muito o que pensar, né, Cá? O pessoal de casa refletir, parar pra pensar um pouquinho, né, sobre despertar a sua deusa interior e melhorar cada vez mais aí em todas as questões da nossa vida. Então, muito obrigada pela presença de vocês e espero vocês no próximo programa, hein? Até logo!